Olá, hoje vamos trazer aqui os dados referentes ao questionário que fizemos, na matéria AC85, Mídias Digitais, Identidade e Educação Socioemocional, da professora Isa Beatriz. E meu grupo é composto por Diego Marques, Eduarda Bastos, Lucas Henrique, Maria Clara Ribeiro, Paulo Henrique e Robert dos Santos. Nosso grupo é o grupo 7. Aqui temos nosso sumário, nosso ponto de discussão. Vamos iniciar pelo objetivo da pesquisa, seguido dos tópicos principais abordados, a estrutura do questionário, a exposição dos dados, a relação com os textos e, por fim, as considerações finais. Bom, estamos aqui para analisar os dados coletados através do forms que passamos para os adolescentes da Associação Emília Machado, no bairro de Marechal Rondon. E, para começar, gostaríamos de relatar o objetivo, que foi justamente identificar as percepções e atitudes dos participantes da pesquisa em relação à desinformação, fake news, deepfake, letramento midiático, compreendendo como eles lidam no cotidiano com essas temáticas e tudo mais. E através desse questionário que a gente realizou, pretendemos também investigar como os adolescentes identificam e reagem a conteúdos falsos nas redes sociais, o grau de conscientização sobre os impactos dessas informações distorcidas e as estratégias que utilizam para verificar a veracidade das notícias, bem como saber por onde eles se informam, Que hoje em dia é muito comum se informar por redes sociais, por exemplo, e achar que tudo que está ali é verdadeiro. Então, nosso objetivo é focado na coleta de dados específicos para entender melhor o comportamento e o entendimento dos adolescentes sobre esses tópicos. Lembrando que não fizemos a pesquisa apenas com os adolescentes da associação, como também fizemos a pesquisa com pessoas de fora. Então, uma parte foi com os adolescentes da Associação Emília e outra parte foi com pessoas de fora. Olá, gente. Meu nome é Eduarda Bastos, eu sou do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e hoje eu vou falar sobre os principais tópicos abordados na nossa trajetória até aqui na CCS. O que é desinformação? O termo desinformação é empregado para classificar ações deliberadas, às vezes orquestradas, no sentido de confundir as pessoas por meio da difusão de informações falsificadas, incorretas ou enganosas. A finalidade da desinformação é exatamente isso, Ela quer influenciar opiniões, confundir ou manipular as pessoas para atingir fins, sejam eles políticos, econômicos, sociais e podem ser outros também. E aí eu trouxe aqui também o conceito de fake news, que a fake news nada mais é do que a falsificação de uma notícia, ou seja, a realização de uma fraude de uma notícia que tem como objetivo se parecer jornalística e é vendida como verdadeira, mas ela é totalmente falsa, sendo usada para propagar desinformação. E aí, falando nisso, fica aí o questionamento de qual é a diferença, então, entre desinformação e fake news. É que, na verdade, a desinformação ela é um efeito geral da disseminação de fake news e de outros recursos que possam ser usados para enganar ou manipular pessoas. Dessa forma, nem toda desinformação é fake news, mas uma fake news sempre vai gerar desinformação. E aqui nesses slides eu trouxe para vocês dois exemplos de duas fake news que eu achei no site do G1, que é chamado de fato ou fake, que ele é usado realmente para isso, para trazer algumas informações que são falsas e mostrar que elas são falsas e dizer o porquê que elas são falsas, geralmente. Aí aqui a primeira notícia que eu trouxe foi de uma página fake que recentemente imitou a aparência do portal de notícias do G1 para divulgar voos da empresa de aviação Latam na Black Friday. A gente vê aí como a fake news ela toma grandes proporções até nesse sentido de fazer uma pessoa acabar gastando dinheiro, que é uma fraude, é roubo o nome disso,
e em prol de nada, porque a Latam não estava divulgando nenhum tipo de promoção na Black Friday, de acordo com o site do G1, o verdadeiro. E a segunda notícia foi que foi criada uma informação falsa de que o governo federal criaria impostos para pessoas que possuem animais de estimação. Só que, na verdade, não foi isso que aconteceu. O que houve, de fato, foi a aprovação do Senado para um projeto que vai possibilitar a criação de cadastro nacional de animais de estimação, né? E aí essa notícia falsa, ela foi desmentida pelo Ministério da Fazenda, sendo aí, então, mostrada, né, como é que esses canais funcionam. Eles fazem de tudo para poder disseminar essas notícias falsas de maneira horrível e que só atrapalha a vida das pessoas. Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre o que são deepfakes. As deepfakes, elas surgiram em 2017 e elas são vídeos, imagens ou áudio de pessoas reais que parecem ser verdadeiros, mas que na verdade são conteúdos alterados ou completamente fabricados com a ajuda de inteligência artificial, que são essas famosas IAs, né? Essas alterações, elas podem ocorrer a partir de elementos visuais, que podem ser troca de rosto, modificação do local, ou até transformação de aparência. Pode-se mudar a aparência da pessoa, pegar o rosto de uma pessoa e colocar no outro. Geralmente isso acontece bastante. Auditivo, que pode ser a substituição, a sobreposição de vozes, e também invenção de diálogos, né? Diálogos novos em cima dos vídeos criados. E aí, de forma resumida, as deepfakes, elas são, na verdade, se a gente parar para pensar, considerada uma versão sofisticada de fake news, porque elas têm a mesma ideia da fake news, só que ela é um pouco mais perigosa, porque essas ferramentas mais modernas que a gente está tendo, né, que são as IAs, permitem a capacidade de imitar pessoas e simular acontecimentos reais, criando falsidades bem difíceis de serem detectadas. E aí, parando para pensar nisso, tem um exemplo que eu conheço, não sei se vocês já ouviram falar, mas é sobre uma moça que ela foi confundida no interior de São Paulo, se eu não me engano. Ela foi confundida como uma sequestradora de crianças e ela acabou sendo linchada na rua, o que a levou a óbito por os moradores, porque foi divulgado essa imagem, pegaram o rosto dela e colocaram como se ela fosse realmente essa moça, né, que estavam sequestrando pessoas, sendo que na verdade ela era inocente. E aí a Globo, eu não vou lembrar o ano agora, mas a Globo, ela fez uma novela inspirada nessa história, só que na real, que não é real, né, na novela, no caso, a protagonista não foi a óbito, né, mas ela foi perseguida pelas ruas e tal, e aí ela teve que sair fugida da cidade dela, porque as pessoas queriam pegar ela pra bater, etc. E aí eu achei ela importante porque a novela abordou, né, esse assunto que está sendo tão importante no nosso contexto atual. A inteligência artificial abre muitas portas pra gente. Eu, por exemplo, convenci um idoso aleatório com Alzheimer que eu era filha dele, só mostrando o vídeo feito por IA para ele. O coitado me passou toda a herança. I'm sorry, Miss Jackson. I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize. Eu trouxe aí para vocês 2 vídeos de exemplo de deepfake, né, para poder exemplificar melhor. E aí o primeiro vídeo eu peguei da rede social Instagram, que o arroba Ninguém Nunca Disse Isso, e que a gente tem aí a Fátima Bernardes falando como ela usou inteligência artificial para convencer um idoso a transferir a herança dele para ela. E o segundo vídeo foi da rede social TikTok, com o arroba fake_DiCaprio, que aí a gente tem os 2 atores, né, Leonardo DiCaprio e a Gina Ortega, fazendo meio que uma transição com música de fundo. E aí ela aparece primeiro, em primeira cena, e aí
faz uma transição e aí ele aparece também e eles mudaram de roupa. E aí, esses 2 vídeos, eles são falsos, né? As páginas, elas dizem que fazem vídeo falso, no intuito de ser, eu acho que seria no intuito não de diversão, mas mostrar como essas inteligências artificiais funcionam, né? Que, tipo, porque como eles mostram os vídeos e dizem que são falsos, talvez seja, tipo, possa ser usado como alerta também para as pessoas não acreditarem em tudo. O que é muito contraditório, porque eu entrei nos comentários dos vídeos para poder ver, e aí tem várias pessoas perguntando: esse vídeo é verdadeiro? A Fátima Bernardes realmente disse isso? Olha, eu não sabia que a Gina Ortega e o Leonardo DiCaprio tinham feito vídeos juntos, sendo que as contas, elas informam que os vídeos são gerados por IA, que são falsos, mas mesmo assim ainda tem gente que fica com essa dúvida, porque é bem enganoso e às vezes é bem difícil mesmo de poder perceber, né, que esses vídeos são falsos. Aqui nesses slides agora eu trouxe como identificar uma deepfake, né? E aí os passos são: o primeiro passo é observar a diferença entre o tom da pele, do corpo e a tonalidade do rosto, isso é bem importante. O segundo passo é identificar anormalidades na movimentação dos olhos ou falta de naturalidade nas expressões, porque a gente vê que fica estranho a movimentação do olho, como no vídeo anterior que eu mostrei, né? Que tinha os atores, e aí a gente consegue ver que dá pra ver que tá diferente essa movimentação no olho deles, a expressão deles, né? O passo 3, que é a ausência de alguma marca pessoal, como uma pinta, tatuagem ou sinal, ou pode ser também a adição, né, tipo de uma tatuagem, caso aquela pessoa não tenha, por exemplo. O passo 4 seria alterações no sotaque, entonação ou na voz, tipo, a gente vê que tá diferente o sotaque, se a gente souber quem é a pessoa e ver que aquela voz dela tá estranha, tá diferente, porque a IA, mesmo que ela tenha essa capacidade de conseguir realmente trazer esses efeitos assim de uma maneira bem colocada, ainda assim existem algumas falhas que é possível perceber. E o passo 5 é falta de sincronia entre o movimento dos lábios e a fala. Continuando aqui, né, os passos para identificar uma deepfake, a gente tem o passo 6, que é a rigidez ou falta de naturalidade no movimento corporal, quando a gente percebe que a pessoa está estranha na questão do movimento. E o passo 7, que são elementos como aparência artificial, sejam eles os cenários, a iluminação, as cores e até a própria expressão das pessoas nos vídeos, né? Que como no vídeo que eu mostrei também dos atores, né? Do Leonardo DiCaprio e da Gina Ortega, a gente consegue ver que eles estão estranhos, né? O corpo deles está muito iluminado, tá diferente, tá um negócio esquisito. E aí, para finalizar essa segunda etapa da nossa apresentação, eu trouxe uma curiosidade aqui que eu não sei se todo mundo sabe, mas é que existe um programa que ele foi criado e o nome dele é Programa de Combate à Desinformação. Ele foi instituído pela resolução número 742 de 27 de agosto de 2021, em harmonia com o Sistema de Proteção das Liberdades de Comunicação, previsto na Constituição Federal de 1988. E a criação desse programa ela está inserida no contexto do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 16, da Agenda de 2030, da Organização das Nações Unidas, né? A qual o Supremo Federal aderiu integralmente aqui no Brasil. E é isso, muito obrigada pela atenção, e eu passo a palavra para o meu próximo colega. Olá a todos. Nós vamos, em sequência da apresentação, tratar agora do tópico estrutura do questionário. Conforme nós fomos vendo ao longo da apresentação, a nossa proposta de prática, de pesquisa de campo,
consistiu na elaboração de um questionário que pudesse contemplar os tópicos e os conteúdos que foram tratados pela colega agora e que serão retomados em aprofundamentos e desdobramentos mais à frente da apresentação. Como trabalho de campo, teve o objetivo de experimentar a aproximação com a percepção e visão para além da universidade, com a possibilidade de abranger um público específico, mas também podendo colher informações e dados a partir de outro campo de público-alvo. Para tanto, apresentaremos os objetivos gerais e como esse questionário foi pensado e estruturado. Nós vemos aqui a utilização do recurso da plataforma do Google Forms e, para isso, nós seguimos de maneira muito consciente os objetivos para este questionário. Então, seria necessário abordar questões sobre fake news, desinformação, as deepfakes, inteligência artificial, letramento midiático e o que está no âmbito e na esfera dessas temáticas. E assim nós fizemos de maneira que estruturamos o questionário em 4 blocos específicos. E esses blocos visaram tratar de maneira particular cada um desses temas. No primeiro bloco, reunimos as questões de identificação dos entrevistados. Essas questões foram elaboradas pela professora e precisavam fazer parte do questionário. E para além dessas questões, eram necessárias a elaboração de 15 questões. Essas 15 questões, então, têm os temas específicos da nossa CCS. Então, aqui visava conhecer, fazer uma aproximação do perfil do público entrevistado para que esse perfil pudesse ser levantado e a gente entender questões geracionais, territoriais, como parâmetros importantes para o acesso à informação e como essas informações são tratadas pelos seus usuários. E no desdobramento para outros públicos, se isso se aproxima, se isso se distancia, as semelhanças e as diferenças, tendo por ponto de partida o estabelecimento dessas questões que são pertinentes ao perfil desse público-alvo. Como a gente pode ver aqui no segundo bloco, a gente entra então nas questões específicas e começamos com o tema fake news. Nesse bloco a gente vê que são questões que referem-se à finalidade do uso da internet pelo usuário, pelo entrevistado, o acesso à informação, por onde são as vias que a gente busca, como elas chegam, como é que a gente trata essas informações. E é importante para isso entender qual rede social esse usuário usa com mais frequência, se é apenas uma, se são mais de uma, qual é o tempo então que ele dedica durante o seu dia a esse uso, porque o trânsito e o tráfego dessas informações o alcançarão de uma maneira mais intensa ou menos intensa a partir dessa relação de uso. E para isso a gente entende qual é a percepção que ele tem ou não sobre fake news, sobre desinformação, para que mais à frente a gente possa comparar essa percepção que ele tem à sua relação diária com a internet, com as redes sociais, para que a gente perceba então qual é o impacto real que tem a relação das fake news com o seu cotidiano. Essas relações, então, elas se aprofundam aqui no bloco 3, porque é nesse momento que a gente vai perceber essas relações que estão aqui. E aí a gente julgou necessário estabelecer um levantamento sobre a sensação e a percepção de segurança que este entrevistado tem no uso das redes sociais. Sensação e percepção porque às vezes a gente se sente seguro e às vezes a gente percebe que essa segurança é real. Às vezes a gente percebe que tem uma segurança no acesso às redes, mas não se sente dessa maneira. E isso é importante porque essa segurança pode ser fruto de um cuidado e de um zelo que esse usuário tem,
ou pode ser porque ele considera que nunca vai acontecer nada de ruim, ou ele não vai ser vitimado por uma fake news, por exemplo, né? Então, esse terceiro bloco é um aprofundamento do segundo bloco, que inicialmente a gente achou que este terceiro bloco deveria abrir as questões específicas, exatamente por trazer questões de uso, relação de usabilidade, de tempo. Mas julgando que o início do questionário precisava ser instigante para que ele pudesse ter interesse de continuar respondendo, a gente optou por começar logo com o tema fake news e depois entender um pouco da relação dele com a internet, por ser questões mais específicas. E isso não comprometeria o interesse desse entrevistado em continuar a pesquisa. E assim, então, estruturamos o terceiro bloco do nosso questionário. Chegamos, então, no quarto e último bloco do questionário, que é o menor bloco, e reuniu as questões referentes a deepfake e inteligência artificial, que colocamos juntas exatamente pela correlação que elas têm, uma vez que as deepfakes são geradas a partir de uma inteligência artificial. É um bloco reduzido, porque para nós, nesse instante, o interessante seria saber o que se conhece ou não sobre esses dois assuntos, uma vez que haveria a possibilidade de uma intervenção dinâmica para o tratamento dos dados levantados nesse questionário, e então a necessidade de maior ou menor informação acerca desses tópicos. Com isso, a gente fecha o nosso questionário, tendo cumprido os critérios das 15 questões, para além das sugeridas pela professora, sendo 11 objetivas e 4 subjetivas. Agora, então, tendo gerado o questionário e aplicado, a gente faz as análises de dados para então gerar as aproximações, os aprofundamentos necessários e as intervenções dinâmicas a partir do que foi dito. Olá, me chamo Diego Marques Miranda e vou apresentar um pouquinho dos dados que a gente recolheu, como dito anteriormente, né, quando a gente aplicou o Forms. Contudo, vou adiantar que a gente teve um pequeno problema, a gente não conseguiu, na Associação Emília Machado, os 20 participantes. Então, a gente fez com o que deu, que foram 11, e dividimos os 11 da Associação Emília Machado como grupo 1, e contactamos 9 conhecidos nossos para separar para o grupo 2. Nesse primeiro momento, vamos apresentar os dados referentes ao grupo 1, ou seja, os dados da Associação Emília Machado. Nossos participantes têm uma variação de idade de 12 a 19 anos, sendo a maioria deles de 12 a 15, e a grande maioria deles se identifica com o gênero masculino. Todos os participantes do grupo 1 são estudantes, e todos eles se identificam como pretos ou pardos, não tendo nenhum indígena ou nenhum branco também. Se tratando do uso da internet, a maioria dos participantes relataram utilizar para acesso a informações, para comunicação e uso de redes sociais, e alguns poucos marcaram para jogos, estudo e lazer. Então, nós tivemos nossa primeira pergunta aberta ao grupo 1, que foi o que você entende por fake news, e a maioria esmagadora dos participantes respondeu que entendem fake news como notícia falsa, com exceção de um que respondeu muitas coisas, ele escreveu por extenso muitas coisas. Então nós tivemos a pergunta de quanto tempo os nossos participantes do grupo 1 passam nas redes sociais, e nós tivemos uma maioria ali dizendo que passa no máximo 1 hora, e aí aconteceu algo interessante, que os participantes que estão entre 1 hora e 5 horas foram poucos, e os de 5 horas voltam a crescer. Então, eu achei esse um fator relevante de ressaltar. Quanto às redes sociais, as mais utilizadas entre os nossos participantes são o Instagram, o WhatsApp e o TikTok. E em seguida perguntamos o que eles acham quanto à transparência dos algoritmos nessas redes sociais, que são utilizados por eles, onde a maioria marcou ou muito satisfeito ou satisfeito, e ali uma minoria marcou insatisfeito por falta de informações, e
pouquíssimos participantes marcaram que não sabem o que significa algoritmos. Então nós tivemos a segunda pergunta aberta, em como você costuma lidar quando você recebe alguma informação. E a maioria dos participantes respondeu que caso desconfie, ele checa a veracidade daquilo, enquanto um único participante falou que não checa. A próxima pergunta que nós fizemos aberta foi sobre se as redes sociais que os nossos participantes utilizam passam informações irrelevantes a eles. E se sim, por que essas informações são irrelevantes? E essa foi uma pergunta que dividiu muitos participantes. Praticamente metade deles falou sim, a outra metade não. E dos que falaram sim, eles justificaram falando que algumas dessas informações que aparecem para eles são irrelevantes, pois contêm desinformação. E outros só falaram que são de assuntos que não é do interesse deles. Em relação ao quanto nossos participantes se sentem influenciados pelas propagandas que eles veem, a grande maioria falou que não se sente influenciado, enquanto a minoria disse que nunca pensou sobre isso. E sobre a propagação de informações falsas, pouco mais da metade dos nossos participantes falaram que checam as informações, logo nunca propagaram informações falsas, enquanto o resto do grupo ficou dividido entre pessoas que não sabem se podem ter passado informações falsas e outros que falaram que passaram, contudo não sabiam ainda que aquela informação se tratava de informação falsa. Em relação à segurança percebida nas redes sociais pelos nossos participantes, eles se sentem seguros, embora reconheçam riscos, e ninguém falou que sente que as redes sociais é um local seguro, assim, sem riscos. Enquanto isso, os participantes relataram que a confiabilidade que eles têm nas mídias em que eles recebem as informações é baixa, porém eles checam as informações que chegam até eles. Costuma receber informações e procurar informações principalmente no WhatsApp, no Instagram e no Telejornal Nacional, com uma porcentagem um pouquinho menor, mas também com a alta porcentagem, o TikTok também é um meio de buscar informações para o grupo 1. Então nós fizemos uma pergunta aberta sobre o que os participantes acreditam que seja um deepfake, e a maioria deles chutou, embora pouquíssimos acertaram. E um exemplo de chute que nós trouxemos foi o de que deepfake seriam notícias aprofundadas falsas. Se tratando de inteligência artificial, a maioria dos participantes relataram acreditar que a inteligência artificial é o futuro, enquanto alguns poucos demonstraram meio que um medo, um receio em relação a esse futuro, preocupações. Novamente, na outra pergunta, a maioria dos participantes conseguem ver pontos tanto positivos quanto negativos do uso da inteligência artificial, enquanto alguns poucos acreditam que talvez não fosse legal, ideal utilizar a inteligência artificial para realizar tarefas. Agora a gente vai falar um pouco sobre o grupo 2, que é o grupo dos nossos conhecidos. Eles tiveram a faixa etária ali dos 12 aos 34 anos e tiveram a maioria de seus participantes se identificando com o gênero feminino. Em relação aos participantes do grupo 2, nós tivemos a maioria se identificando como pardos, enquanto o resto se identificava como branco e preto. E em relação às atividades exercidas, a maioria deles trabalha, o segundo maior grupo estuda e, por último, o menorzinho estuda e trabalha ao mesmo tempo. Se tratando do uso da internet para os participantes do grupo 2, nós tivemos que eles usavam a internet para comunicação, para acesso à informação, para trabalho, numa porcentagem razoável de 60 e poucos % por aí, enquanto redes sociais nós tivemos um total de 100%, então todos os participantes relataram utilizar a internet para acesso a redes sociais. Quando perguntamos para o segundo grupo o que eles acham de fake news, o que eles entendem por fake news, eles responderam que entendem como informações falsas, desinformação e como notícias falsas. Sobre a quantidade de horas diárias que o grupo 2 utiliza nas redes sociais, ficou razoavelmente dividido entre de 2 a 5 horas ou não sei. Em relação a como os participantes do grupo 2 lidam quando chegam informações a eles, 2 disseram que não checam essas informações, enquanto os outros já disseram que checam em outros meios.
Se tratando das redes sociais mais utilizadas, eles relataram utilizar, em sua maioria, mais o Instagram, em segundo lugar, o TikTok e, em terceiro, o WhatsApp. E agora, falando um pouco sobre a transparência, os participantes eles relataram mais ou menos ali a metade uma satisfação com a transparência dos algoritmos, porém que falta ainda algumas informações, enquanto basicamente a outra metade relata que se sentia insatisfeito. Uma pequena porcentagem de pessoas falou que estava muito insatisfeita com essa transparência, enquanto alguns poucos também não sabiam muito bem o que seriam algoritmos. Quando o grupo 2 foi questionado sobre as informações irrelevantes que chegam até eles, eles responderam em unanimidade que sim, todos recebem informações irrelevantes, que não é do interesse deles, e destacaram conteúdos principalmente de fofocas, de celebridades e de teores humorísticos. Em relação à influência que os participantes do grupo 2 se sentem das propagandas que eles recebem, a maioria relatou que sim, é influenciada, enquanto a minoria falou que não é muito influenciada por esse tipo de propaganda. Agora, sobre passar informações falsas, a gente teve uma divisão muito boa entre todas as respostas, entre sim, eu passo informação falsa, eu passei no caso porque eu quis, ou a outra que não sabia muito bem que era falsa, mas acabei passando mesmo assim, enfim. A gente teve uma grande divisão entre as respostas. Assim como o grupo 1, o grupo 2 não acredita que as redes sociais são um local seguro, embora a metade tenha marcado que se sente seguro nas redes sociais, embora reconheça os riscos, e a outra metade fala que não se sente muito seguro. Em relação aos local em que o grupo 2 busca se informar na internet, a maioria relatou que sim, acredita que esse local é confiável, porém eles checam essa informação, enquanto o segundo maior grupo de resposta diz que sim, o local em que eles procuram se informar é um local confiável. O grupo 2, em sua maioria esmagadora, recebe notícias por sites ou blogs, enquanto também recebe um número um pouco menor, mas ainda bem significativo de notícias no Instagram e no Telejornal Nacional. Quando perguntados o que seria o deepfake, o grupo 2, pela metade ali, respondeu que não sabia, a outra metade respondeu que era uma tecnologia e explicou o que seria o deepfake, e uma única pessoa se mostrou bem aversiva e respondeu de maneira vaga que era algo que não deveria existir. Em relação às crenças que o grupo tem sobre inteligência artificial, um pouquinho mais da metade acredita que a inteligência artificial pode ser o futuro, enquanto a outra metade ficou bem dividida entre já ouviu falar, mas não se preocupa muito com o assunto, não tem muito interesse, e uma preocupação com como pode ser esse futuro com a inteligência artificial. Além disso, a grande maioria do grupo 2 acredita que as IAs é algo importante, mas que pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. Olá, me chamo Robert, eu sou estudante do bacharelado interdisciplinar em saúde e, dando continuidade no que a gente está discutindo, é notório que nos dias de hoje a internet e as redes sociais fazem parte da nossa rotina e justamente isso, elas influenciam tanto nas nossas relações sociais quanto nas formas como nós acessamos as informações. E nesse trabalho a gente tenta explorar como as diferentes faixas etárias e grupos de pessoas se comportam nas plataformas digitais, com foco no uso de redes sociais, o impacto das informações, no caso das desinformações, e o papel das inteligências artificiais. Com base nos dados coletados de 20 participantes, a gente fez uma pequena investigação de como as pessoas interagem com essas tecnologias e como a interação delas refletem os pontos discutidos pelos autores que analisam justamente o impacto das tecnologias em nossas vidas. O objetivo da gente, obviamente, é mostrar como essas ferramentas moldam as nossas decisões, desde o consumo de informação até as nossas escolhas de como a gente compra na internet. E isso vai ser muito culpa de algoritmos. Quando nós perguntamos sobre o comportamento nas redes sociais,
a grande maioria dos participantes mencionou que usam mais o Instagram rotineiramente, seguido por uma frequência considerável do uso de TikTok e WhatsApp. Essa predominância do Instagram está alinhada justamente com o que a gente observa nas tendências de consumo digital, já que a plataforma se tornou uma das mais populares, não só por socializar, mas também por consumir notícias e informações. E não só consumir, como também produzir. O interessante é que mesmo com essa alta adesão, ainda existe uma certa cautela em relação à segurança digital. E a gente conseguiu observar que, embora muitos se sintam seguros ao utilizar as redes sociais, há uma preocupação crescente com a privacidade do uso de dados pessoais, que é algo discutido pelo autor Byung-Chul Han, e essa análise é feita justamente no livro A Crise da Narração, e isso gera uma falta de comunicação e transparência entre as redes sociais, que são empresas gigantes, com os seus usuários. E outro aspecto importante que surgiu das respostas que foi a questão da confiabilidade das informações. A maioria dos participantes, eles mesmos afirmaram que eles buscam sempre checar, sempre não, na maioria dos casos eles buscam checar as informações em fontes diferentes. Poxa, vem de rede social, então como qualquer um pode produzir, qualquer um pode replicar e passar em frente, requer realmente esse cuidado. E isso é um reflexo crescente da confiança e a relação da veracidade das notícias. É um tema discutido de forma muito mais aprofundada no trabalho de Anderson Fontão e Lúcia Staella, que é sobre o impacto das deepfakes. E justamente isso, eles alertam que a facilidade de você fazer essas informações falsas, e às vezes até replicar, não de forma proposital, simplesmente por você ter acreditado naquilo ali, principalmente quando não há verificação adequada das fontes, muitos dos nossos participantes se sentem desconfortáveis ao repassar essas informações, principalmente sem saber. Você se sente meio que traído, porque quem te manda uma fake news possivelmente não é uma pessoa que te odeia, não é seu inimigo, é geralmente uma pessoa muito próxima, e você tem apreço por essa pessoa. E é o que nos leva a refletir sobre a necessidade de alfabetizar de forma midiática que eu digo de mídias digitais mesmo, que é essencial para lidar com o excesso de informação e desinformação que circula nas redes sociais. O fenômeno das deepfakes também foi uma preocupação expressa pelos nossos participantes, especialmente no que diz respeito à disseminação de informações falsas. Embora muitos tenham admitido que não sabem identificar de todas as formas a desinformação, nosso trabalho conseguiu revelar que a maioria das pessoas tentam checar a veracidade do conteúdo antes de passá-lo. E isso é um reflexo direto das discussões de um autor que se chama Everton Ferreira, que é sobre o impacto disruptivo das deepfakes na sociedade. E ele argumenta que as deepfakes têm o potencial de alterar a forma como consumimos e percebemos a realidade. E isso cria um cenário que é cada vez mais verdadeiro e fica mais difícil ainda de discernir a diferença do real e do fake. Isso coloca todos nós em uma posição de vulnerabilidade, onde é preciso estar muito mais atento e ser muito mais crítico ao acessar e compartilhar essas informações. Os algoritmos ou as recomendações feitas pelas plataformas digitais também foi um tema relevante durante a pesquisa. A maioria dos participantes se sentem influenciados pelas sugestões que o próprio algoritmo faz a eles mesmos, sejam de serviços, produtos ou conteúdos que aparecem nas redes sociais. Alguns deles afirmam que as sugestões realmente afetam suas decisões de forma incisiva mesmo. E a gente volta a se debruçar na literatura de Byung-Chul Han, que essa personalização, essa padronização gera uma crise na autenticidade e na comunicação também. E ele segue afirmando que as pessoas buscam cada vez mais por uma experiência personalizada, que muitas vezes essa personalização é usada para manipular o comportamento, especialmente em esferas como o consumo. E é claro que essa personalização também surge em preocupações, que é a falta de transparência nas decisões que os algoritmos tomam em nosso lugar. Então a gente acaba perdendo nossa humanidade, de certa forma. Fica aquele padrão sempre específico, como se todo mundo tivesse com medo do flop e a gente tem que seguir aquela moda, aquela padronização. Bom, a inteligência artificial também é outro tema crucial nas discussões contemporâneas sobre tecnologia e sociedade.
E a maioria dos nossos participantes reconhecem a importância da IA e acreditam que ela pode ser usada tanto de forma positiva quanto de forma negativa, que é a maioria dos exemplos que a gente vê por aí. E eles veem a inteligência artificial como uma ferramenta que pode transformar a sociedade, mas também trazem à tona as preocupações sobre como ela pode ser mal utilizada, especialmente no contexto de manipulação de informações. E esse medo é semelhante justamente aos autores citados anteriormente. Os textos discutem especialmente quanto a forma e como as tecnologias podem ser usadas para esses fins que não necessariamente atendem aos melhores dos interesses da sociedade, como na manipulação das eleições e a criação de narrativas distorcidas, que foi algo extremamente pertinente e ainda é. Bom, nosso objetivo em si é ser o mais sucinto e menos ambíguo possível, ainda mais porque a gente está falando sobre deturpação, fake news na internet, e a gente não pode abrir espaço justamente para acontecer isso vindo da gente, claro. E o uso das redes sociais e das novas tecnologias como inteligência artificial, deepfake, tem um impacto profundo na forma de como consumimos as informações e tomamos decisões. Enquanto as pessoas buscam se conectar, compartilhar, existe uma crescente desconfiança em relação à veracidade das informações que circulam online. Além disso, a personalização de plataformas e o uso de algoritmos alimentam a desconfiança, até mesmo porque muitos se sentem que suas escolhas são manipuladas. E muitas vezes sem que percebam. Essa é a parte preocupante. E como a gente discutiu no texto de Byung-Chul Han, Anderson Fontão e outros autores, é urgente a gente parar para refletir sobre as implicações sociais, políticas principalmente, e éticas dessas informações e novas tecnologias. A gente precisa desenvolver uma maior alfabetização digital para navegar com uma maior segurança nesse cenário. E desenvolver pensamento crítico, que é essencial. Se a gente pensa de forma crítica, a gente pode minimizar os impactos negativos dessas tecnologias. E isso se trata da nossa vida, do nosso cotidiano. Olá, eu sou Lucas Henrique, estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. E pela observação dos aspectos analisados em relação ao conhecimento do grupo 1 e do grupo 2, ao que seria fake news, ambos tiveram respostas semelhantes sobre o que de fato seria. E eles também falaram que a maioria deles costumam checar as informações antes de compartilhá-las. Outro aspecto que foi analisado foi o que de fato eles utilizam quando estão na internet. E a maioria respondeu que utiliza a internet para acessar redes sociais ou aplicativos de mensagem, como WhatsApp, Telegram. E isso é um ponto interessante, né? E um ponto a se ter bastante cuidado, pois é justamente essas plataformas, justamente esses meios que as pessoas, ou melhor, os produtores de criadores de fake news ou de fake divulgam e dissimulam, a fim de terem o maior alcance possível dessa desinformação. Dessa forma, reconhecer o que é uma fake news ou uma deepfake é fundamental, pois vai ajudar a evitar esse amplo compartilhamento utilizado pelos criadores dessas notícias falsas ou fraudulentas. Desse modo, o questionário ele nos revelou que a maioria dos entrevistados sabem o que é uma fake news, porém eles não têm muita certeza do que seria uma deepfake. Sendo assim, é interessante haver uma educação, né, midiática para que se tenha conhecimento sobre essas duas práticas e assim poder evitá-las e combatê-las.